Vamos ver se você entendeu. Vou ficar caladinho hoje. O paciente é um homem de 35 anos com histórico de hipoglicemia recorrente, acompanhado de sudorese, tremores e fadiga. Ele relata que os sintomas geralmente ocorrem após uma refeição rica em carboidratos e podem ser aliviados pelo consumo de açúcar ou pela administração de glicose intravenosa. A análise laboratorial revelou que os níveis de insulina estão normais, mas os níveis de glucagon estão abaixo do normal. Ele é aconselhado a seguir uma dieta com baixo teor de carboidrato e alta proteínas e gorduras saudáveis, além de evitar longos períodos de jejum. Também é prescrita a administração de um medicamento para estimular a biodesinalização do glucagon. Bem, qual é a ideia que você tem que ter para essa discussão? Deixa eu ver se tem aqui. Essa é a ideia. Dá uma olhadinha e vê se você entende. Conseguiu entender? Esse é o resumo de todo o caso clínico. Só que aí a gente está pensando que o paciente está com problema disso, né? Está com baixa concentração de glucagon. E isso está levando a um quadro hipoglicêmico. Como que isso é possível? Qual a relação que você fez? Qual a lógica que você pensou? Já! Se ele está com problema de glucagon, período de jejum, ele vai produzir glicogênio no fígado. Ele vai produzir o quê? Glicogênio ou glicose no fígado através do glicogênio. E também, caso você. E hoje eu vou ficar caladinho. Porque essa matéria é difícil, eu tenho que pensar. Cada ponto de interrogação é para um de nós. E aí, o que pensar, pessoas?
Quer mais tempo? Eu não vou falar hoje. Estou revoltando. Pancreatite ou tumor, qualquer pancreatite ou tumor no pâncreas pode diminuir a produção de glucagônio. Vamos, pessoas. Professor, posso falar? Claro. Não, quer que você fale assim, não sei o que você fala. Vai atrapalhar o cara, né? Nem falar o que eu respondi na primeira pergunta. Ah, por que você vai utilizar a glucagônio sintética? Você quer que explique o que esse cara Não, faz? pode começar por ela. Por que você utilizaria a glucagônio sintética? Porque assim, aí não tem glucagônio, então a gente está glucagônio sintético. Eu coloquei que ele vai reverter o quadro hipoglicêmico do paciente pela transformação do piruvato em glucose e ele também vai reverter o glicogênio em glucose 6-fosfato que regulariza a glicose. Pera, vai. O glucagônio sintético vai fazer o quê? Primeiro que você falou? Ele vai reverter o quadro hipoglicêmico do paciente. Ele vai tentar reverter o quadro hipoglicêmico. Como? Aí eu coloquei que ele vai atuar na transformação do piruvato em glucose Piruvato em glicose e do glicogênio em glicose 6-fosfato. e do glicogênio em glicose 6-fosfato. Aí eu coloquei que isso aí. Ou na verdade em glicose 1-fosfato. O glicogênio ele é quebrado em glicose 1-fosfato. Tem um mosquito lá que vai ser chato, velho. Não, vai passear pra lá. Aí eu coloquei que isso aí vai ajudar no processo. Mas onde que isso vai agir? Em qual célula que está agindo? No fígado. Tá. Vamos pensar assim. Se esse paciente ele está em uma situação hipoglicêmica, o que se espera da regulação? Como vou falar isso? O que você espera dos corpos cetônicos desses pacientes? Está com altos corpos cetônicos, é isso? Está com aumento de corpos cetônicos? Deixa eu ver se está em hipoglicemia.
Como é que estão os corpos cetônicos dele? Está aumentado ou está diminuindo? Está aumentado. E para que você produza corpos cetônicos, você precisaria de glucagônio. Certo? Sim ou não? Sim, precisaria de glucagônio agindo lá nos seus adipócitos. Adrenalina? Também. Mas aqui, olha lá para a figura que eu vou falar para você. O glucagônio está agindo aqui no pâncreas, mas também lá estimulando o tecido adiposo a liberar ácidos graxos para a produção de corpos cetônicos. Sim? O que é corpo cetônico? Acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. São moléculas de 4 carbonos que foram produzidos a partir de ácido graxo, de acetil. A cada 6 acetil-CoA você produz uma molécula de 4 carbonos. E aí esses são os corpos cetônicos. São 3 corpos cetônicos que existem. O primeiro é acetoacetato, o segundo é o beta-hidroxibutirato e o terceiro é a acetona. Então eles são produzidos a partir, 90% das vezes, a partir da degradação de ácidos graxos. Então, teoricamente, o que vai acontecer, queridos? Quando a pessoa tem baixa em glucagônio, ela deixa de fazer o controle glicêmico de forma eficiente. Por que ela deixa de fazer o controle glicêmico de forma eficiente? Você sabe que a insulina, ela vai colocar a glicose dentro das células. E a insulina, ela é produzida em qual situação? Ou seja, numa situação pós-prandial. Então fica parecendo que não, mas se você olhar aí para o seu caso clínico, você vai perceber que após a refeição a pessoa fica hipoglicêmica. Não é isso? Está escrito aí? Mas não é retardado pensar isso? Porque fica parecendo que após a refeição a pessoa deveria ser hiperglicêmica. Só que neste caso, pós-refeição, o que está sendo produzido é muita insulina, tá? A insulina dele está normal, perceba, e aí você está fazendo com que a glicose vá para dentro das células. E aí, a consequência disso é a hipoglicemia. Normalmente, depois de 1 a 2 horas que você comeu, a hiperglicemia vira normoglicemia. Sim? É porque a glicose que está na corrente sanguínea está entrando na célula, que é isso que a gente viu. Então a glicose que está na corrente sanguínea está entrando em todas as nossas células. Beleza. Isso sempre vai acontecer graças ao hormônio insulina. Isso sempre vai acontecer em estado bem alimentado. Tá. Aí, quando você transforma a hiperglicemia em normoglicemia, quem que começa a atuar? Glucagônio. Porque se o glucagônio não atuar na normoglicemia, essa normoglicemia vira hipoglicemia. E aí sim que entra Hã? adrenalina na Aí você vai liberar adrenalina, cortisol, glucagônio. Então, você entendeu isso? Então, são estágios, né? Começa com hiper,
vai para normo e chega na hipo. E onde na hiper, acho que você entendeu, é a insulina que está atuando. Na normo, para permanecer normoglicêmico, tem que atuar quem? O glucágon. E aí o que o glucágon deveria fazer? Pegar o glicogênio que foi acumulado, quebra o glicogênio em glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, glicose vai para a corrente sanguínea. Isso em qual órgão? E bem. Além disso, o que o glucágon está fazendo? Destruindo as proteínas não essenciais do músculo para a liberação de aminoácidos. Esses aminoácidos viram piruvato, gliconeogênese, glicose e sai da célula. Da mesma sorte, o glucágon está estimulando também, junto com a adrenalina, o tecido adiposo a quebrar o triacilglicerol, libera ácido graxo é conduzido até o fígado, quebra os ácidos graxos em corpos cetônicos e você também libera corpos cetônicos. Isso é o que deveria acontecer. Isso deveria acontecer para quê? Para manter o paciente normoglicêmico. Só que se a pessoa não produzir o glucágon, a pessoa não mantém a normoglicemia. Então, de hiperglicemia, ela parte para hipo. Entendeu a ideia? E aí, qual que é pior? A hiper ou a hipo? A hipo. Isso aqui mata. Isso mata. Hiperglicemia mata, mas demora uns 70 anos. É verdade. Então não, o paciente está hiperglicêmico. Beleza. Ele vai ficar no máximo feliz. Porque tem glicose pra caralho, o cérebro está muito feliz com a glicose que ele tem, vida que segue. Claro que ao longo do tempo isso vai destruindo o fígado, destruindo o pâncreas, destruindo retina, destruindo nervos periféricos, mas demora muito tempo. Tipo, muito tempo eu estou pensando em 40, 50 anos. Tá? Agora, aos 40, 50 anos é muito, né? Sei lá. Muito tempo. Agora, a hipoglicemia, mano, você começou a dar hipoglicemia, você desmaia em 10 minutos. Alguém já deu hipoglicemia? Vários demais? Ninguém deu hipoglicemia? Já demais, velho. Não é possível, você nunca fica bêbado, não? E deram como alcoólico? Não é possível. Que aluno é você que não deu um como alcoólico? Não, decepcionante. Mas isso é causa da hipoglicemia. Então você conseguiu entender que glucágon vai fazer com que você fique normoglicêmico? Não é a insulina que faz você ficar normoglicêmico, é quem? Glucágon. Então, o que a gente sempre fica pensando, de forma equivocada? Que o glucágon só vai agir na hipoglicemia. Isso não é verdade. É ele que mantém a normoglicemia. Certo? A insulina só retira a glicose da corrente sanguínea. Então, a insulina ela tem uma função hipoglicemiante. Se você der imagina isso, eu já contei isso para vocês. Espero que já. Mas o que aconteceu em Uberlândia, de uma técnica de enfermagem que matou um paciente dando muito mais insulina do que deveria, lembra? Estava lá, o médico prescreveu 5U e a pessoa pensou que era 50. Né? Era 5 unidades, o médico escreveu com a letra maravilhosa, que só os médicos têm. Escreve um negócio assim. Cara, SU, 5U, 50. Foda-se, né? E claro, a pessoa dá hipoglicemia severa, morre na hora. Você vai aplicando, ela vai
Já era. Não demora meia hora, não. Tem alguma chance do glucagão de norma para Hã? Tem alguma chance do glucagão chegar depois de pegar isso aqui? Não, nunca vi. Eu nunca vi. Só se você colocar tipo assim, não, sei lá, glucagão arroz, provavelmente, mas eu nunca vi. Pode também errar a dosagem. De glucagão? Não, mas o glucagão ele nem obrigatoriamente é fármaco. É injetável? Pode ser. Vocês entenderam também quem controla a glicemia? Mais do que a insulina é o glucagão. Não sei se mais, né? Mas talvez com a mesma importância que a insulina tem o glucagão. Tá. Então, depois disso, agora sim, depois dessa brilhante explicação, vai lá. Então, você prescreveria, né, glucagão sintético, claro, para tentar reverter o quadro hipoglicêmico, uma vez que o glucagão age no fígado estimulando a gliconeogênese, que é a transformação de piruvato a glicose, e a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Né? As duas coisas acontecem de forma simultânea. Show de bola? Tá. Explicar como os hormônios em uma situação hiperglicêmica afetam os níveis de glicose. Qual hormônio agora a gente está pensando? Insulina. E nesse caso ele está transformando a pessoa que é hiperglicêmica em uma pessoa hipoglicêmica. E quem contrabalanceia isso? Glucagão. Então não é bobagem a gente pensar que insulina e glucagão trabalham juntos. Quando a insulina está tirando a glicose da corrente sanguínea, porque esse é o papel dela nesse sentido, o glucagão está falando, caraca, você está tirando demais. Vamos deixar um bocadinho aí. Deixa um bocadinho, senão a pessoa morre. Eu não posso falar que a insulina trabalha sozinha, tipo, hiperglicemia, a insulina vai deixando ordem. Porque não, isso depende da quantidade de insulina. Da quantidade de insulina que o seu pâncreas trabalha. Em teoria, você vai perceber isso aqui, ó. Volta para lá, para a nossa aulinha. Em teoria, isso acontece. Dá uma olhada. Isso que está em amarelo é a célula hepática. Mentira, é a célula pancreática, que está em amarelo. Para que o objetivo aqui, ó, é você aumentar a secreção de insulina. Esse é o objetivo. Para que você então libere a insulina a partir das células beta-pancreáticas, a glicose. Então você está numa situação de hiperglicemia, ela entra na célula, faz toda a fosforilação oxidativa, aumentando a produção de ATP. Então faz a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, como a gente conhece. Aí o aumento da concentração de ATP bloqueia a bomba de potássio, na verdade é canal de potássio, o que despolariza a membrana plasmática, abrindo o canal de cálcio. E aí o cálcio entra e os grânulos são liberados. Funciona assim. Então perceba que para que exista a liberação de insulina, você tem que estar em qual situação? Hiperglicemia. Se você estiver numa situação teoricamente de normoglicemia, a glicose ela não vai ficar entrando na célula pancreática. Mas esse glúten que está aí na célula pancreática não tinha que ser insulina para ele estar entrando? É o GLUT2, perceba? Que é o mesmo que está teoricamente lá no fígado. E em teoria esses glúteos, o GLUT2 não precisa de insulina para funcionar. Ele já fica permanentemente na membrana plasmática da célula. Se fosse GLUT4, que é do músculo, precisa. Entendeu? GLUT3 precisa, GLUT1 tem gente que fala que precisa e outros falam que não precisa, mas tudo indica que GLUT2 não precisa de insulina. Seria mais legal se precisasse,
na minha cabeça. Mas aqui a gente está pensando e agora, porque o que vai acontecer? Lembra que eu falei para você que para a glicose ela entrar na célula, ela precisa do transportador? Olha que doido que é isso, velho. Precisa do transportador. Olha a loucura que é isso. E aí, a glicose, quando ela entra na célula, para ela não sair, ela tem que se transformar em quem? Glicose. Existe uma enzima que faz isso, que é a hexocinase. A mesma hexocinase que está no fígado, está no pâncreas, que é a hexocinase 4. Lembra que eu falei para vocês que para o fígado fazer com que a glicose permanecesse dentro da célula tinha que ter quantos miligramas? 300 aproximadamente. Aqui é exatamente a mesma coisa. Para o pâncreas fazer com que a glicose permaneça dentro do pâncreas, tem que ser em uma situação pós-prandial. É por isso que você sempre libera insulina depois que você come. Por quê? Porque aí você está com alta concentração de glicose, a glicose entra na célula pancreática e ela é convertida em glicose 6-fosfato. Porque essa merda dessa enzima é glicoquinase 4, só funciona com alta concentração de glicose. Vou dar uma... Olha para você ver. Pensa assim, agora vai foder pra caralho. Vamos foder com tudo. Pensa assim, você sofreu uma mutação, você não, né? Você é pai, então você ia morrer. O seu paciente sofreu uma mutação e, ao invés de ser a hexocinase 4 que está no pâncreas, se fosse a hexocinase 1. A hexocinase 1 é a mesma do cérebro. O que ia acontecer? No pâncreas. Ou seja, você iria produzir insulina em qual situação? Em todas. Ou seja, normoglicemia e hipoglicemia. Você não iria parar de produzir insulina. Significa que você ficaria hipoglicêmico constantemente. E isso iria te levar a quem? Vou desenhar uma cruz. Lá ficou perfeito. Ia levar à morte. Mas o que aconteceu? Só alterou a afinidade da glicose, da hexocinase pela glicose. Agora, tipo assim, nossa, Léo, se eu tiver com 50 miligramas por decilitro de glicose na corrente sanguínea, eu poderia liberar insulina? Sim ou não? Normalmente não. Né? E se você tiver normoglicêmico, que é de 80 a 100, você libera a insulina? Não. Porque senão você vai ficar hipoglicêmico. E se você tiver com 200, comecei a liberar insulina. 300, libera insulina, porque agora eu estou hiperglicêmico. E eu tenho que voltar a ficar normoglicêmico. Então a quantidade de glicose que entra na célula pancreática é que determina a quantidade de insulina que vai ser liberada. E que determina a quantidade de glucose na célula? Glicose. Não quer E determina a quantidade de glucose que vai ser liberada? É a glicose do sangue. E aí, 80 a 100? 80 a 100. Para baixo. É a mesma ideia, só que agora tem para baixo. Entendeu, queridos? A brincadeira? Tá. Bonito demais isso. Espero que você esteja entendendo a loucura. Loucura que você está entrando a fazer medicina. Podia estar vendendo coco na orla do Rio Paranaíba. Mas não. Vamos estudar insulina. Show de bola, então? Em situação hiperglicêmica, você está colocando qual hormônio? Insulina.
Aí a insulina, para ela ser liberada, ela agiu não, né? A glicose teve que entrar na célula pancreática, certo? E aí lá na célula pancreática teve a liberação da insulina, e a insulina agiu onde? Nas células insulino dependentes, por exemplo, músculo. E aí a insulina fez a translocação de glúten mais a glicólise, mais a síntese de glicogênio. Beleza? Então, fiz glicólise, fiz síntese de glicogênio, fiz síntese de ácido graxo, tudo a partir da insulina. Bonitinho? Número 3, o que você colocou? Como que ocorre a regulação do glucagônio? Glucagônio age em qual receptor? Então, o glucagônio age no receptor de glucagônio. Que está associado a qual proteína? Subunidade alfa ativa adenilado, que converte o ATP em AMP cíclico, que ativa a proteína quinase A, que ativa a FBPase 2. Certo? Então, a FBPase 2 quebra a frutose 2,6-bifosfato. Ou a FBPase 2 é a mesma coisa de frutose 2,6-bifosfatase. É sinônimo as duas coisas. Aí eu quebrei a frutose 2,6-bifosfato em quem? Em frutose 6-fosfato. Logo, eu estou inibindo a PFK1 e ativando a FBPase 1. Em outras palavras, eu estou inibindo a glicólise e estimulando a gliconeogênese. Fácil demais. Como não saber desse caminho metabólico maravilhoso? Decorou? Foi fácil? Eu durei lá na prova, né? Você coloca PFK1 na letra A e PFK2 na letra B. Aí você fala, puta que pariu, só mudou. Aí você fala, mas só mudou um. Só mudou. Não tem nada pra mudar. Tudo igual. É 5 linhas de resposta. Aí muda PFK1 para PFK2. É muita maldade no coração do professor que faz uma merda dessa. No caso, o meu mesmo. Vai! Entendeu isso então, queridos? Isso era uma situação hipoglicêmica para a gente controlar. Ó, pra gente, isso eu estou agindo no. Vamos fazer a coisa ser massa, hein? Não é só isso não. Isso eu estou pensando aqui, ó. Estou controlando a glicose. Beleza? Mas, além disso, se você pensar lá no tecido adiposo, o que está acontecendo? Olha aí, e a ideia é muito parecida. Porque, ó, o glucagônio age no receptor de glucagônio que faz toda aquela merda lá de cima para ativar a proteína quinase A. Agora eu estou pensando no tecido. Aí essa proteína quinase A vai ativar, vou colocar esse sinalzinho demais, ó. A fosfolipase HS, que é a fosfolipase sensível ao hormônio.
essa fosfolipase sensível ao hormônio, PLHS, fosfolipase sensível ao hormônio, ela quebra o triacilglicerol. E aí o seu tecido adiposo libera ácidos graxos. Esses ácidos graxos vai para onde? Fígado. E lá no fígado você produz corpos cetônicos. Lembra? Qual é a proteína que leva os ácidos graxos? Albumina. Que é a proteína mais abundante do seu corpo. Vamos mais? Quer em outro agora? Vamos agora, no músculo. O glucágon age no receptor de glucágon que faz essa merda toda até ativar a proteína quinase A. Agora aqui, ó, você vai ter uma enzima que eu acabei de esquecer o nome e acabei de lembrar. Ubiquitina. E essa ubiquitina quebra proteínas. E essas proteínas liberam quem? Aminoácidos. Que vai para a corrente sanguínea, que vai lá para o fígado. E no fígado você vai ter a produção de corpos cetônicos a partir dos aminoácidos. Vai ter a produção, não está cabendo. Vai ter a produção de alfa-cetoácidos e vai ter a produção de ureia. E aí você vai liberar a ureia no vaso sanitário. Vou até desenhar. Com bolinha. Tá bom. Tem mais se quiser. Professor, você toma ureia e qual é o outro? Alfa-cetoácidos. Esse aqui é sistema excretor, que a gente vai ver daqui 2 semanas. Vai! Número 4. Como que o glucágon... mas nós já acabamos de fazer, né? A número 4 a gente acabou de responder. Como que o glucágon estimula a gliconeogênese hepática? É esse aqui, ó. A resposta da 4 está aqui. Então vou colocar aqui, em vez de glicose, vou colocar aqui fígado. Beleza? Vai aí de novo. Isso aqui é o quê? Glucágon age. Proteína G ativa a solubilidade alfa, que ativa, transformou o ATP em, que ativou a proteína quinase A, e a proteína quinase A ativou a FBPase 2, que é a frutose 2,6-bifosfatase 2. O que a FBPase 2 fez? Quebrou a frutose 2,6-bifosfato e frutose 6-fosfato. Logo, inibiu a PFK1 e estimulou a FBPase 1. Ou seja, inibiu a glicólise e estimulou a gliconeogênese. Então, tá aí a 4. Fácil de... Isso vai estar lá na prova? Toda prova eu coloco isso, gente. Toda prova. Verdade, verdadeiro. Vai estar. Você tem que saber isso. Porque a hipoglicemia mata. E aí você vai falar assim, nossa, a pessoa está hipoglicêmica. Que beleza. Então está agindo no glucágon. Que beleza. Como? Inibindo a glicólise e estimulando a gliconeogênese. Para impedir que você morra. 5. Se o paciente toma insulina para o tratamento de diabetes, espera-se que ele engorde ou emagreça? Engorde por demais. Só que ele também pode emagrecer.
Depende do tanto que ele come, claro. Porque senão a pessoa vai lá, mas ele só vai engordar. E aí, ó, a resposta está nesta maravilhosa figura que você tirou foto agora há pouco. Aí, gente, eu não sei se você lembra, mas a gente estava discutindo sobre a síntese de ácido graxo há um tempo atrás. E aí a gente precisava dessa maravilhosa enzima que tem a sigla ACC. Se chama acetil-CoA-carboxilase. O que essa enzima faz? Transforma acetil em malonil. E malonil faz o quê? Ácido graxo. Então a gente pensa assim, ó. Glicose alta na corrente sanguínea. O seu pâncreas liberou quem? E a insulina, ela ativou a acetil-CoA-carboxilase. Logo, e lembra, a insulina também fez o quê? A captação da glicose. A insulina fez o quê? Estimulou a glicose. A insulina então está aumentando a produção de quem? Beleza? E esse acetil-CoA-carboxilase foi convertido em malonil. E malonil, ácido graxo. Significa que a insulina aumenta a produção de quem? Isso em qual órgão? Fígado. Aí esse ácido graxo vai virar triacil, que vai ser convertido em VL, e você vai transportar esse ácido graxo até o tecido adiposo, não até o tecido adiposo. E aí você vai ficar gordinho. Então é por isso que carboidrato engorda, porque ele é convertido em ácido graxo. Então não é o carboidrato, é o ácido graxo. Então a insulina engorda? Em teoria sim. E o glucagón faz exatamente o contrário. Ó. O glucagón, ele inibe a acetil-CoA-carboxilase. Logo, ele para de produzir malonil. Se ele não produz malonil, ele não produz ácido graxo. Então, insulina engorda, glucagón desengorda. Tá, só que a gente sabe que o glucagón não, né? A insulina, ela tem um efeito rebote, posso assim falar? Um efeito feedback, em que o aumento da insulina dá a ideia da saciedade. Logo a pessoa para de comer porque ela se sente saciada. Acetil-CoA-carboxilase. Porque ela pega a C de acetil-CoA. Acetil tem quantos carbonos? 2. E malonil? 3. Então esse carboxilase é porque você está colocando mais um carbono no acetil. Aí ele de 2 está ficando com 3 carbonos. Léo, mas como que ocorre isso? Tipo assim, a pessoa injeta a insulina, como que ela regula para ela não engordar e sim emagrecer? Não, na verdade o que vai acontecer é assim. A pessoa ela toma insulina e regula a quantidade de alimento. A saciedade. Ela dá saciedade. Aí ela vai parar de comer, consequentemente, porque para a insulina engordar, você tem que estar com glicose alta. A insulina, Então, se você tomar só insulina e essa glicose não estiver alta, aí não tem jeito de engordar. a insulina também interfere nos nutrientes na célula, né? A insulina também interfere nos nutrientes na célula, não serve de coisa. Já ouvi falar de muita gente falando assim, toma de hormônio, né? De hormônio, a insulina joga tudo pra dentro da célula. Joga o quê? Gordura? É tudo, tipo. Não, isso é mentira. Então, se eu tomar, até para tomar insulina, eu tenho um aumento específico. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, se ela tomar insulina depois que ela fizer a refeição, ela vai engordar. Ela tem que engordar. Sim. Mas assim, não indico isso para ninguém, porque você vai criar uma situação que a gente chama de resistência insulínica pela insulina. Então você vira diabético tipo 2 aumentando a insulina exógena.
Você emagrece, mas você fica diabético. Isso é louco. Aí, por que a pessoa diabética tipo 2 faz isso pra melhorar a diabetes dela? Mas não faz, né? Ela toma, não toma? Insulina. É. Mas ela começa tomando fármacos. Quando os fármacos param de funcionar, porque isso vai diminuindo a sensibilidade ao longo dos anos, aí ela começa a tomar insulina. Tem que falar tudo, né? Não tem o que fazer, Não é nem a palavra, é porque agora, tipo assim, depende do endócrino que você vai trabalhar, e muitos endócrinos já estão começando com insulina ao invés de fármaco. Muitos. Aí eles fazem uma associação insulina-fármaco. Para tentar diminuir muito a glicemia da. Diminuir não, fazer ela ficar na glicêmica. Ai, quem? A, B, vai, já. Dizem que o jejum intermitente, você persiste muito nele, depois volta a se alimentar normalmente, faz contrário, você engorda mais. Então, tudo que o jejum traz, no caso de vaga, você essa questão normal, né? Os fatos aumentam o metabolismo, Assim, eu não sei te responder do jeito que você queria, talvez, mas eu sei te falar assim: as suas células adipócitas, elas têm uma sobrevida de até 4 meses. O que eu estou querendo te dizer? Elas conseguem murchar, e aí, quando elas murcham, elas estão perdendo o ácido graxo que está nelas, mas elas não morrem. Elas ficam lá murchas por até 4 meses. E a relação é mais ou menos assim, 4 meses por quilo. O que eu estou querendo te dizer? Por exemplo, é uma relação burra, eu acho, mas é uma relação que a galera utiliza. Eu não sei se eu acredito muito nisso, não. Eu falo que ela é burra porque eu nunca vi uma explicação lógica em cima disso. Mas é mais ou menos assim, para cada quilo que você perde, você tem que ficar no mínimo 4 meses com aquele novo quilo, para que as suas quantidades de células adipócitas diminuem proporcionalmente a esse novo quilo perdido. E aí eu estou pensando em quilo de gordura, eu não estou pensando em quilo de massa muscular, que é 2 coisas distintas. Eu não estou pensando em quilo de peso, eu estou pensando em quilo de, que o pessoal chama de massa gorda, de gordura. Entendeu a diferença? Porque senão você fica pensando assim: nossa, hoje eu acordei, eu sou muito doido. Ontem eu saí e bebi pra caralho, aí eu acordei inchado, porque eu bebi pra caralho, não fiz urina, urinei, não sei o que, tal. Nossa, parece que eu acordei. Ah, você tá inchado, né? Aí você passa o dia bebendo muita água, tomando antidiurético, aí você mija tudo. Perdi 3 quilos. Mano, você nem engordou, nem emagreceu, você só perdeu água. Então essa variação de balança não diz nada. Isso é uma coisa. A segunda coisa então voltando, quando você perde massa magra, quando você perde massa gorda, você está perdendo teoricamente gordura. E aí os seus adipócitos estão murchando. E aí você tem que esperar um tempo para que esses adipócitos que murcharam morram. Para depois, aí, beleza, morreu, aí você consegue manter o seu peso. Isso por quilo. Então imagina assim, a pessoa tem 10 quilos. Não, a pessoa emagreceu 10 quilos. Ela tem que ficar no mínimo 40 meses para que as células voltem a morrer. 40 meses é 5 anos aproximadamente, com aquele novo peso. Ninguém faz isso. Aí a pessoa emagrece no jejum intermitente, e aí a sua célula só murchou. Aí ela volta a comer a célula enche de novo. Entendeu qual que é a ideia? É por isso que aí é o que a gente chama de efeito sanfona, né? Imagina 10 quilos é 40 meses. Então, o jejum intermitente funcionar tem que ser um estilo de vida. Estilo de vida? Você tem que falar assim: vou ficar 10 anos de jejum intermitente. Não tem graça nenhuma disso. Vai que você morre com uma batida de carro e morreu, alguém te dá um tiro, eu morri de jejum, caralho. Eu chegaria lá no céu triladaço, eu cacete, podia ter comido a porra da picanha, eu não comi e morri de banco, caralho. Eu lembro. Tipo, quando uma
É? Tem vários processos, né? Pra virar ácido gráfico malonil. Certo? Malonil, tem. São 4 passos. Mas tipo assim, tem que ficar adicionando carbono até a ácido É, gráfico. a gente sempre. É esses 4 passos. Tá lá o grupo malonil até virar o ácido gráfico. Então, até falar 11 carbonos ainda é malonil. Não, malonil é só 3 carbonos. Aí vai juntando, vai produzindo ácido gráfico. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que emagrece muito, nesse caso, a lipoaspiração para ela funciona. Funciona. Ele tira o gordura. Funciona mais, muito mais do que funciona muito mais do que o azeite de sanfona. Muito mais. Só que a lipoaspiração, ela te retenta também, né? Assim, no sentido até hormonal das coisas, porque quando o nosso tecido